alguns pontos, né? Em relação a você falar, tem pessoas hoje em dia, a inteligência não está avançando. Na verdade, não. Quando você olha para os gráficos que vão analisando a inteligência, por teste de QI e de outros testes, você vê que a curva de inteligência ela vai aumentando com o tempo. E isso tem vários motivos. E não está um pouco menos relacionados aos genes e mais relacionado à condição da qual as pessoas crescem. Sim. Então, assim, não é à toa que em países mais desenvolvidos, onde você tem acesso à alimentação de maior qualidade, onde você tem acesso à cultura mais ampla desde o começo, você vai desenvolver. As pessoas têm mais potencial de desenvolver o seu próprio potencial, sua própria inteligência. Então, a probabilidade dela desenvolver mais acontece. E isso é algo que você vem vendo de geração a geração. Mas parece que nessa última geração Pela caiu, primeira né? vez, exato. Então aí alguma coisa da tecnologia começou a interferir. Provavelmente essa questão do tempo de tela. E de você ter essa recompensa imediata. Mas Então, não é genético, pelo que você está dizendo, né? Exato, não é comportamental. genético. É perfeito, é cultural, né? Exato, é cultural. São os memes, não são os genes. Perfeito. É isso que está rolando. Tanto que se você pegasse, provavelmente, um bebê humano de 15 mil anos atrás e trouxesse para hoje, ele ia se desenvolver como uma criança perfeitamente normal para os dias de hoje. Perfeitamente atual. Provavelmente, se você pegasse um bebê neandertal e trouxesse para cá hoje, tivesse todo o acesso possível, você também ia perceber que, nossa, o rosto dele é um pouco... Quando se desenvolvesse, nossa, o rosto dele é um pouco diferente. Ele fala com uma voz um pouco diferente, mas você não ia dizer que não é um humano, que não é da nossa espécie. E então, esse lado assim, a gente tem muitos aspectos dessa questão comportamental que são mais por conta de cultura humana do que por conta de biologia. Agora, a nossa tecnologia está fazendo com que certas falhas biológicas ou certas desvantagens biológicas se propaguem? Sim. Tanto que eu e você, e o Beto também, a gente muito provavelmente não teria sobrevivido na natureza, porque nós três temos problemas de visão. Eu, míope, você também, e você tem miopia. Tem um pouquinho. Então, imagina a gente no meio da Acho que o savana. Alberto, talvez, que o dele era bem baixo, né? Eu talvez tivesse um pouco mais de valor adaptativo de fitness nesse cenário. Exato. Nesse cenário do olho. Só que em outra característica, o teu valor adaptativo ou o teu valor talvez fosse maior, entendeu? Exato. É o conjunto da obra, na verdade, que é selecionado, né? Não é uma característica. Tanto que tem bicho cego na natureza que vai até a vida adulta, porque vive em grupo, se orienta pelo cheiro. E uma coisa que eu gosto de falar, assim, para a evolução não precisa ser perfeito, tem que ser bom o suficiente. Então, mesmo que eu tenha um pouco de miopia, se ainda assim me permite caçar e conseguir o mínimo ali que eu preciso, tem toda a chance de eu deixar Dispersar os descer. genes, né? Tem toda a chance de... Tanto que eu não estou usando óculos agora, eu uso pouquíssimas só quando... Em algumas... Só quando eu dirijo, basicamente, que eu preciso realmente... Eu acho que você também não se daria mal, não, se tinha 2 e pouco, né? Tá, Eu agora era fatality, tipo, 5,5. Seleção oftalmológica. Então, talvez não seria... seleção oftalmológica. Parece que não é muito, mas e para enxergar um leão chegando a 200 metros de A distância? minha miopia acho que já ia dar ruim nesse momento. Então, aí talvez no momento que você percebesse, caramba, tem um leão ali, talvez é tarde demais. Mas... Então você tem todo esse conjunto de características que sim, a gente consegue passar mais pra frente. A gente não teria sobrevivido, então será que a gente não deveria ter tido a chance de sobreviver? Então o fato de hoje em dia a tecnologia permitir com que algumas pessoas, mesmo com desvantagens físicas, consigam sobreviver, é uma grande vantagem para a espécie. Porque isso torna possível que pessoas desenvolvam a sua vida e o seu trabalho de divulgação científica, por exemplo, de divulgação de conhecimento que talvez na natureza a gente não teria. Não, mas de que Essa ponto possibilidade de vista seria bom, né? Tudo do ponto de vista, se a gente tivesse morrido, porque digamos que existisse uma política institucional que antes do bebê nascer fizesse uma análise genética e percebesse, putz, esse aqui vai ter miopia, vai ter o pé chato e vai ser gordo. Então, já era. Esse aqui não vai, aborta. Porque, de certa forma, junto com aqueles genes que, entre aspas, não ruins, mas não são favoráveis, vai vir o gene, sei lá, que pode te beneficiar, ser um bom comunicador. Exato. Perfeito. Ou ser um bom artista de música. Exato. Que aí você tem uma
variabilidade cultural maior por conta disso. É meio que o princípio da eugenia tenta reduzir as pessoas a um aspecto da vida delas. E esse reducionismo, a pessoa vai andar de cadeira de roda, não merece. Mas e a inteligência, e a arte, e todo o contexto humano? E a função dela? Nós não somos um conjunto pequeno de coisas, nós somos um grande conjunto de coisas. E aí o problema da eugenia é você tentar reduzir a poucas características quem merece ou não viver. Mas o ponto é o seguinte, hoje em dia é muito mais fácil de um ser humano se adaptar do que há 20 mil anos atrás. Com certeza. É assim, ó. Por ajuda, hoje a gente tem o governo que ajuda perfeito, as pessoas sim. e tudo mais, né? Mais fácil, assim. Cauê, assim, ó, essa pergunta que você fez pra gente, o Darwin já debatia esse negócio. Porque ele viu o avanço da medicina no século XIX e se questionou. Uma galera que seria selecionada negativamente, que não sobreviveria por conta de determinadas características, estava sendo salva para sobreviver. O que um médico, o que a médica está fazendo com o seu paciente lá no hospital? Ele está fazendo tudo o que ele pode para salvar aquele paciente que tem, sei lá, um câncer, que ele é suscetível a uma determinada doença, uma determinada infecção, que há 100 anos a pessoa morreria em dias. Hoje não, hoje o médico está lá tentando fazer com que essa pessoa sobreviva, tentando salvar, prolongar a vida dessa pessoa. Então o Darwin também entrou em alerta quando ele começou a refletir sobre isso no século XIX. Poxa, mas será que isso não vai fazer com que a nossa espécie enfraqueça ou coisa desse tipo? Como espécie, né? Exato, que levou a ideias eugênicas, não pelo Darwin, mas por outros após ele. Mas aí, Cauê, a questão é que não é isso que acontece. O que acontece é que aquela pessoa, por exemplo, que seria selecionada negativa, que morreria a partir, por exemplo, de uma infecção de uma determinada doença. Porque quando você tem uma infecção de um vírus ou de uma bactéria numa população humana, pega Covid. Tem uma galera que morre, mas tem uma galera que é resistente. Isso é a seleção natural. Os que morrem não deixam tantos descendentes à próxima geração. Aqueles que são resistentes à bactéria ou ao vírus, que têm a imunidade para isso, vão deixar os seus descendentes e a próxima geração vai ser melhor adaptada, por exemplo, a esse tipo de patógeno. O que o Darwin está preocupado é o seguinte: se a gente não deixa isso acontecer, se a gente não deixa as pessoas morrerem e a gente vai salvando a vida delas, né, será que isso não vai enfraquecer a espécie? A resposta é não, que nem o Bruno falou. Isso simplesmente nos torna mais dependentes de nós mesmos e da nossa tecnologia. Então, eu, Beto, com 1 grau de miopia, ou você, Cauê, com não sei quantos graus de miopia que você tem, talvez lá há 15 mil anos a gente deixasse menos descendentes do que uma pessoa que tem uma visão normal. Só que hoje, só para continuar o raciocínio, só que hoje, tanto eu quanto você, a gente tem as mesmas condições de deixar descendentes para a próxima geração do que uma pessoa que tem a visão perfeita, vamos botar dessa maneira, só que nos torna simplesmente mais dependentes de nós mesmos e da tecnologia. E assim que a gente tem que pensar é que uma pessoa que talvez não tivesse a visão tão boa, que seria selecionado negativamente, talvez seja essa pessoa que tem uma mente que permita a ela ter um insight para elucidar a origem do universo, por exemplo. Você está me entendendo? Então, assim, eu não vejo muita... Stephen Hawking, por exemplo. Eu não vejo... Exato. Sim. Pensa no que a galera da eugenia teria feito com o Stephen Hawking, sabendo que ele ia desenvolver aquela doença. E quanto que o Stephen Hawking contribuiu para nossa compreensão do universo. Perfeito. E assim, a eugenia, já que a gente falou essa palavra, ela não é uma coisa só pós-Darwin, não. A galera em Esparta, mesmo tribos ameríndias aqui na América do Sul, eles matavam, cara, os recém-nascidos que não eram perfeitos ou que não eram... Isso, assim, a eugenia ela já acontece há muito tempo nas sociedades humanas. O que eu estou dizendo é que, assim, hoje, com a tecnologia que a gente tem para realmente resolver esses problemas que seriam, digamos assim, não é problema, perdão, problema não é a palavra certa, essas características que teriam um valor adaptativo menor no passado, hoje não é um valor adaptativo menor, mas torna-nos dependentes da nossa tecnologia e eu não tenho problema nenhum com isso, eu simplesmente uso meu óculos e está tudo certo. Mas aí que vem minha dúvida, então, essa visão do ponto de vista mais ético, de preservar, obviamente, os direitos humanos e tudo mais, ou é um ponto de vista pragmático? Quer dizer, vocês acham que a
a grande variabilidade de genes realmente é bom, pragmaticamente dizendo, ou é de fato um equilíbrio feito com a ética, entende? Entendi. Não, assim, o que as evidências indicam é que quanto mais diversidade genética que você tem, melhor. Para qualquer espécie. Exato. Para qualquer espécie. Vai resistir melhor. A espécie como um todo vai resistir melhor a doenças e a várias outras coisas. Então, diversidade genética é uma coisa boa. Ela vai ter mais resiliência, que é a capacidade de enfrentar diferentes problemas. Então, assim, com a diversidade genética, de novo, e se a Covid fosse mais letal? Se a Covid realmente entrasse assim e matasse mais rápido, transmitisse mais rápido logo no começo? Muito mais gente teria morrido, mas se não fosse a nossa variabilidade genética, talvez todo mundo no planeta tivesse morrido. Perfeito. Né? Sim. Então, justamente o fato de você ter essa variabilidade, e naturalmente, tanto que uma coisa que acontece, por exemplo, nos filmes de ficção de zumbi, uma coisa que quase nunca ninguém brinca com a ideia, o The Last of Us Sempre tem brincou alguns agora. imunes, né? Sempre vai ter. E não são poucos. Assim, você é de esperar de, sei lá, 5, 10% da população humana fosse imune. Claro, né? Se ela for devorada por um zumbi, ela não vai pegar o vírus, mas vai morrer de qualquer jeito. Mas acho que falta até eles explorar um pouco mais na ficção. Sempre tem imunes. Sempre tem. É o único que não